Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Doutora. E agora, no mês de maio, nós vamos falar muito sobre o Dia do Trabalho e também sobre as questões que envolvem este grande tema de evolução social, inclusive evolução social dos direitos humanos. E para me ajudar a falar sobre liderança feminina e os desafios no ambiente corporativo, eu convidei a Noemi, que é gestora, administradora, palestrante, mentora de mulheres. Noemi, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigada, doutora. É uma honra estar aqui, fazer parte desse momento, desse ambiente. Estou muito feliz de estar aqui com a doutora e tenho certeza que o assunto que a gente vai trazer pode contribuir muito com muitas mulheres. Exatamente. Nós temos visto evoluções legislativas, nós temos visto evoluções sociais, mas ainda quando se fala de mulher na liderança, principalmente no ambiente corporativo, é bem delicada, né? Sim, ainda há uma participação muito tímida, ainda a presença feminina na liderança corporativa ainda é bem tímida, ainda é bem pequena. Por isso, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco mais sobre a sua história. Gente, para vocês que estão aqui nos assistindo, eu quero dividir com vocês que quando eu conheci um pouquinho da história pessoal e profissional dessa grande mulher, eu me senti tocada e eu entendi que muitas pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer a sua história. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho aqui conosco. Gente, que responsabilidade! Mas vamos lá, eu sou a Noemi Cândida, eu sou administradora de formação e eu atuei no universo corporativo durante 30 anos. Gente, eu não sou velha assim, tá? Sou novinha aqui, eu comecei muito cedo. Na verdade, doutora, eu comecei aos 15 anos. Naquela época era permitido. Eu comecei a minha jornada aos 15 anos, então encerrei aos 45. Foram exatos 30 anos no mundo corporativo. E nessa jornada aí eu encontrei coisas lindas, coisas que não foram tão lindas, encontrei muitos desafios, mas também muitas coisas lindas aconteceram. E hoje a gente vai compartilhar um pouco dessa minha história e eu tenho certeza que vai conectar com você, mulher que está nessa jornada, com você que pretende entrar nessa jornada. Então eu acredito que parte da minha história vai te ajudar, vai nos conectar aí para que você tenha um olhar um pouco mais direcionado nesse caminhar. Perfeitamente. E nós precisamos encarar de frente todos esses desafios que são diários, muitas vezes até dentro da nossa própria casa. Não é? Qual é o papel da mulher? São diversos papéis. Estar onde a sociedade entende que ela tem que estar, onde ela quer estar. E muitas vezes ela quer estar em um ambiente corporativo, ela quer um papel de liderança, mas ela não percebe o quão grande ela é e qual a capacidade que ela tem. E aí ela se isola, ela acaba concordando com o que a sociedade impõe como um papel a ela. Sim, eu falo, o trabalho que eu exerço hoje, eu uso muito essa narrativa, a mulher de múltiplos papéis, porque somos mulheres de múltiplos papéis. E sim, apesar de, para além dos desafios, é possível sim. A jornada no mundo corporativo tem os seus desafios, mas ele é possível. Então, eu acho que a mulher, ela tem sim o direito de exercer a sua vida de forma completa. A mulher, ela pode sim performar profissionalmente, como mãe, como esposa, ela pode seguir em todos esses papéis de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, mas é totalmente possível, doutora. Mesmo a partir do momento que a mulher se torna mãe, não é? Porque o que é dito é que essas mães precisam se dedicar inteiramente ao filho, à casa, ao marido, e é julgada até pelas próprias mulheres por se colocar numa posição de líder. Sim. É bem delicado, né, essa questão da maternidade versus carreira profissional. Então, trazendo um pouco da minha experiência dentro do ambiente corporativo, durante esses anos, durante essa minha atuação, eu convivi com muitas mulheres
eu fui liderada por mulheres, eu liderei muitas mulheres. E o que eu assisti, o que eu vi dentro do mundo corporativo, que há sim um determinado preconceito, não há como a gente negar, existe sim um preconceito ali com a questão da mulher e a maternidade e a carreira profissional, mas eu acho que é possível caminhar para além dos desafios, eu acredito nisso. E eu participei dessa jornada dentro do mundo corporativo, apoiei muitas mulheres e sim, vi muitos desafios, mas eu acho também que as empresas hoje têm um pouco mais de consciência. Ainda existe o preconceito, mas também eu acho que hoje a própria mulher tem mais consciência dos seus direitos e também eu acredito que as empresas começam a se posicionar de uma maneira um pouco mais amena nesse sentido. Existem políticas eletivas dentro dessas empresas, né? Algumas são muito pequeninas e não sabem muito bem do que se trata, ou não tem um número ali de funcionários, tem um colaborador, enfim. Mas de forma geral, com a sua experiência como gestora, como palestrante, mentora de mulheres, inclusive, você percebe que, de fato, as empresas estão implementando políticas internas de combate, por exemplo, ao assédio e ao preconceito? Eu acho que ainda é muito, muito tímido esse movimento. Eu acho que ainda é muito tímido. Há um movimento, mas eu percebo que há um movimento em empresas maiores, empresas que têm uma cultura mais elaborada, mas ainda é um movimento muito tímido, sim. Na minha jornada, quando eu estava compartilhando com a doutora, eu passei, eu vivi, eu sofri assédio, eu sofri preconceito, né? Eu vivi em ambiente totalmente masculino e eu tive que me sobressair, então eu precisei canalizar de uma força muito mais assim potente para me impor dentro daquele ambiente que só existiam homens. Então eu acho que sim, a mulher ela precisa de um pouco mais de apoio. Eu percebi isso. E o que é interessante é que eu fui liderada por mulheres dentro de corporações e a própria mulher tinha preconceito para com a outra. Isso é algo bem complexo, né, doutora? Bem complexo. É bem complexo. Dividindo aqui também uma parte da minha história, assim como você, eu também experimentei essa situação frustrante que é de uma própria mulher líder de colocar também um determinado cargo ali de liderança e ao perceber que a sua liderança tinha certo destaque, você começa a ser polida e isso eu fui notando ao longo deste caminho que aquela minha liderança deveria ser limitada e aí eu não tinha mais tanta liberdade liderando aquele determinado grupo quanto eu tinha outrora. Então era uma situação em que eu me sentia amarrada, né? Assim, você pode brilhar, mas não mais do que eu. E aí foi onde eu consegui perceber isso, consegui conhecer o ambiente que eu estava e me retirei dali para poder brilhar em outro lugar. É um olhar que nós temos que ter, né? Dentro do ambiente corporativo. Eu que passei ali pelo chão de fábrica, tracei uma carreira, eu cheguei ao nível de diretoria. Então, eu sempre tive essa postura. Da mesma forma que a empresa pode te olhar e determinar, olha, serve, não serve, precisa ou não precisa, nós também temos esse direito de olhar para um ambiente, como a doutora colocou, que limita o meu potencial, que limita, né, ali a força profissional que eu tenho, e aí sim eu tenho que procurar um ambiente onde eu possa utilizar tudo isso, né? Eu acho que isso é bem válido. Mas, olhando assim para o universo da liderança da mulher dentro do mundo corporativo, eu acho que falta muito ainda, doutora. Falta muito. Eu acho que são dois desafios. Primeiro, há o preconceito, sim, não tem como dizer. E o outro lado é a dupla jornada da mulher. Olha quantas coisas jornada da mulher. A mulher tem que fazer, se coloca a fazer. Né? Aí, como no programa anterior, conversando com a Ju, né? Ju maravilhosa da arte terapia. Quem não assistiu ainda, vai lá assistir. Ela falava sobre a questão do tempo, né? E aí
como você cuidar, como você fazer a gestão do seu tempo é muito delicado, porque é muita coisa. Né? E ela dizia assim, respira, né? Precisa respirar. Porque hoje chega um momento que parece que você respira para sobreviver, né? Apenas e unicamente para sobreviver. Então hoje, a Noemi, né, pós 30 anos no mundo corporativo, hoje eu não faço mais parte desse universo, hoje eu empreendo e falo sobre gestão do tempo. E o meu trabalho surgiu justamente por assistir essa jornada da mulher. O quão difícil a mulher, ela tem que se destacar, a mulher, ela tem que, em muitos momentos eu percebi, vivi isso, parece que você precisa provar mais do que o necessário, porque você está num ambiente de liderança dominado por homens, então parece que você tem que saber mais, você tem que saber de todo mundo, e isso demanda de um esforço muito grande, e você tem uma vida, né? Você tem casa, muitas mulheres têm casa, têm marido, têm filho, então é realmente uma jornada muito mais pesada para a mulher. Para você mostrar o significado, né, a que veio, que você realmente merece estar ali, a gente já aprende até na oratória que o corpo fala, o olhar fala muito. Então, quando você entra no ambiente, por exemplo, aqui de uma delegacia, aqui falando, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, do jurídico, que também empreende, não é? E você percebe os olhares, muitas vezes, sistema judiciário como um todo, que essa menina está fazendo aqui? O que ela é? O que ela quer? Isso mesmo. E você, muitas vezes é um rostinho bonito, vamos ali passar algo razoável e não a integridade do que realmente está acontecendo, está se passando, e você precisa se colocar, se posicionar de uma forma até um pouco mais firme, né? Para mostrar que de fato não é só uma menina ou só um rostinho bonito. É uma mulher que está aí defendendo um direito, defendendo uma tese, um projeto, que precisa convencer os demais diretores a acompanhar a sua ideia, o seu projeto de implementação ali também no corporativo. E eu vivi isso também, né, dentro desse ambiente, você entrar numa sala de reunião e a impressão, eu vivi isso, que tinha um outdoor assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela não deveria estar aqui. Então, é desafiador para a mulher, principalmente num ambiente onde existem a maioria homens. Eu vivi situação de participar de uma reunião, eram 13 homens, só eu de mulher. Então, assim, o quão preparada eu teria que estar para enfrentá-los? Porque ali não era só uma questão profissional, existia sim um preconceito, porque isso talvez cultural, mas assim, mulher não tem que estar na liderança. Eu senti isso no mundo corporativo. A mulher não tem que estar na liderança. Então você tinha que provar muito ali a tua capacidade o tempo inteiro, muito mais do que todos os outros homens, para você ter esse respeito, que não era só um rosto bonito, não era só uma menina, independente da sua idade, independente ali, você tinha uma postura profissional firme. Exatamente, é muito mais do que isso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nas crenças limitantes. Uhum. Muitas vezes, eu converso muito com as mulheres e que nos procuram, nos dizem o seguinte: eu já sei que meu tempo passou, né? Não vale a pena tentar voltar a estudar, porque minha avó não estudou, minhas irmãs largaram, e agora eu sou mãe, né? Então agora que eu sou mãe, o meu papel é cuidar do meu filho. E aí tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu acho assim que a maternidade, ela realmente, ela muda completamente a vida da mulher. Eu verdadeiramente acredito que assim uma carreira profissional junto com a maternidade é muito desafiador. Mas quando a gente fala de empreender, eu já tenho um olhar um pouco mais tranquilo para isso. Então, eu acho que a maternidade, hoje sendo mãe, eu vejo que a maternidade, ela realmente faz você encarar quem que você é no útero. A maternidade significa isso para mim. Ela me fez olhar para mim na íntegra. Quem de verdade eu sou? Quem de verdade eu sou quando eu não posso performar profissionalmente,
ou eu vou ter que pausar um pouco a minha vida profissional e redefinir as minhas prioridades. Então, a maternidade, ela te coloca num lugar desafiador, mas um lugar bom, para você enxergar muitas coisas. E partindo deste olhar, a gente toma rumos bem melhores na nossa vida. Então, eu tenho esse olhar bem positivo da maternidade, assim, nessa ótica de que ela me mostrou realmente quem eu sou de verdade. Eu não sou uma mulher que tem a potência somente quando estou performando profissionalmente. Então, uma mulher, ela precisa achar esse lugar. Eu não tenho valor só quando eu performo profissionalmente e eu ganho dinheiro. Eu faço dinheiro. Eu performo em todas as áreas da minha vida. Eu preciso encontrar esse valor em mim. E comigo a maternidade me trouxe esse olhar. Porque muitas vezes o preconceito com a mulher que é mãe, né? Ele é evidente, ele é muito claro no ambiente corporativo, porque se coloca as questões, as indagações de tempo, de controle, de qualidade, e não o outro lado de responsabilidade, comprometimento. Então, quando a gente soma, quando a gente pesa, inclusive, esses dois lados, a mulher ela acaba se retraindo. Sim. E muitas vezes ela deixa uma maternidade, um planejamento, um sonho para depois, porque ela busca sempre significar e ressignificar na questão do trabalho. Passei por isso, fui uma pessoa que posterguei muito a minha maternidade por conta do ambiente corporativo. O ambiente corporativo, ele é convidativo a você, né, traçar ali, galgar uma carreira. E eu fui essa mulher que eu posterguei muitas vezes a minha maternidade e eu sentia, assim, o preconceito. Porque quando eu tocava no assunto de talvez existir a possibilidade de, nesse momento, me tornar mãe, havia, assim, não era uma ameaça declarada, mas havia uma ameaça. Olha, você sabe que a maternidade vai comprometer a sua carreira. Então, assim, eu acho isso uma situação, um dilema muito ruim para mim. Porque, imagina, a Noemi sonhou com a carreira profissional, estudei mais de 20 anos, tracei ali, cheguei no nível que eu queria. E agora, esse nível, ele está ameaçado pelo fato de eu querer ser mãe. É um dilema muito complexo na vida da mulher. É muito complexo. Eu tive muita dificuldade de tomar essa decisão. O nível profissional que eu estava, sim, ele foi um fator muito forte na questão de me torno mãe ou não me torno mãe, mas eu tive um ato de coragem. Eu decidi me tornar mãe e, sim, o ambiente corporativo houve um reflexo, né? Houve uma consequência no ambiente corporativo, na minha vida profissional, mas eu falo, assim, que eu tomei a decisão muito certa. Fui muito assertiva na minha decisão. E acaba se tornando, assim, um dos maiores desafios. Conta para nós um pouquinho de como é o ambiente corporativo para quem está pretendendo, quem está buscando, não conhece ainda, não sabe o que é o corporativo. Olha, como a gente está falando aqui por uma ótica, né, da mulher, então o ambiente corporativo para a mulher, ele é desafiador em todos os aspectos. Para aquela mulher que desenha ali uma ascensão da carreira profissional, que quer crescer, ele é um pouco mais desafiador. E principalmente se for um ambiente onde tem muita presença masculina, onde você tem que canalizar uma força muito maior para se impor com a sua competência profissional. Então, ele é desafiador, mas ele é possível. Ele é desafiador, mas ele é totalmente possível. Então, você quer entrar no mundo corporativo, que já está no mundo corporativo, quer traçar uma carreira, eu acho que o maior assim, conselho que eu poderia dar, doutora, para as mulheres, é você conseguir buscar o equilíbrio no sentido, eu acho que a palavra regulação entra bem. Como a doutora falou, a doutora é uma advogada, o papel que a doutora exerce, em diversos momentos, a doutora vai ter que ter uma postura muito forte para entregar o que ela precisa. Mas como que a doutora se desconstrói dessa postura e volta à doçura da mulher, volta ao equilíbrio das suas emoções? Eu acho que isso é um desafio. Eu tenho certeza que você aí está se perguntando. Você sabe que você pode comentar aqui.
Daqui a pouquinho ela vai falar nas redes sociais dela também, para vocês seguirem lá. Mas essa é a pergunta que não quer calar, não é? Como que tira aquela armadura? Exatamente, a armadura, eu acho que é a palavra que casa corretamente, essa armadura, né, que a gente precisa vestir sim, porque senão, dependendo do ambiente, eles não te respeitam. E como que eu desconstruo, como que eu tiro essa armadura? Porque eu tenho uma vida para além da minha vida profissional, né? Eu tenho vida social, eu tenho amigos, eu tenho mãe, pai em casa. Então, eu acho que hoje é um dos maiores cuidados que a gente precisa ter. A mulher encontrar, por isso que eu acho que o desenvolvimento pessoal ele é fantástico. Porque você se entender como pessoa, você entender o seu valor, a sua potência, você entender onde eu chamo de caixa de ferramenta. Eu chamo isso de caixa de ferramenta. Onde estão as ferramentas, onde eu vou recrutar o que eu preciso para voltar ali, performar dentro de um papel, eu preciso ter uma armadura. Eu troco de papel. Agora eu sou profissional, estou ali defendendo, a doutora está defendendo uma causa que exige uma postura forte. Aí depois eu sou a filha. Como que eu desconstruo essa profissional e eu vou, com as minhas emoções, performar como filha? Então, eu acho que isso é um desafio e a gente precisa se conhecer para chegar nesse ponto. Nossa, tem tanta coisa para falar, tantas coisas para perguntar sobre esse tema, e acho que a gente vai precisar fazer uma série aqui. Oh, maravilha! Já. Vamos fazer uma série com outros episódios trazendo esse tema, porque tem muita coisa, 30 anos de experiência, galgando degrau por degrau, conhecendo cada nível, tem muita história para dividir com a gente, tem muitos conselhos, muito aprendizado, tem projetos saindo por aí. Tem projetos saindo por aí, mulheradas, fiquem atentas, tem projetos e o trabalho que eu exerço hoje, ele saiu exatamente dessa minha história, do mundo corporativo, dessa minha transição. Na verdade, o trabalho que eu faço hoje é uma extensão do meu testemunho. E um ponto, doutora, assim, que marcou muito a minha trajetória profissional, além do desafio no mundo masculino, além dos preconceitos, além do assédio, porque existe sim, uma das coisas que mais me marcou assim, na minha trajetória, e isso tem um fundamento forte dentro do que eu faço hoje, foi justamente olhar para as mães, para as mulheres que eram mães, né, que ou eram colegas de trabalho, ou muitas vezes eu também liderei, essas mães que sentiam o peso da culpa, de estar ali, não conseguir estar com seu filho, estar em um ambiente corporativo. Eu vi muitas mães que chegavam chorando, eu vi muitas mães com seios vazando, leite vazando ali, ela queria estar com o filho e ela estava ali trabalhando. Isso foi um ponto que me marcou demais, demais, assim, ver o sofrimento da mãe, aquela culpa de ter que trabalhar, ter que deixar o filho. E isso também foi um ponto, talvez, que me levou a postergar a minha maternidade. E hoje, o trabalho que eu faço tem muito a ver com essa mulher que eu assisti nessa minha jornada profissional. Então, hoje eu ajudo essa mulher a se livrar do peso da culpa, entendendo que ela pode, sim, fazer de uma maneira mais leve todo esse caminho. Sensacional, sensacional. Já deixa aqui suas redes sociais. Sim, as minhas redes sociais é Noemi Cândida Oficial, me acompanha por lá. Tem projeto no forno, doutora. Olha. Tem projeto para você, mulheres de múltiplos papéis, aquela mulher multifuncional que exerce diversos papéis ao mesmo tempo. Como que a gente faz isso? Como que a gente lidera todos esses papéis? Como que a gente faz essa gestão do tempo que é limitado e a gente quer realmente performar em todas essas esferas da nossa vida? Até porque toda a sociedade, os 3 poderes da República Federativa estão preocupados com a situação da mulher. A situação de violência, a situação emocional. Nós temos agora a Lei 14.831 de 2024, que também trouxe uma alteração para a NR1, de que agora as empresas precisam se preocupar não só com a saúde, com a segurança, com a saúde e higiene no local de trabalho, mas também com as questões psicológicas e emocionais. Isso é muito importante. Eu acho que é uma lei assim que veio num momento muito propício. Eu sofri burnout. Eu nem sabia, não tinha nem
conhecimento, né? Eu acho que na época que eu passei por isso não era tão latente, não se falava tanto disso, mas eu sofri, né? Burnout eu tive, síndrome do pânico, cheguei num ponto assim que foi bem complexo e por conta da sobrecarga do trabalho, não saber ter esse equilíbrio, a hora de parar, a hora de tirar férias, eu nem férias tirava, gente, eu fui a workaholic, eu fui a louca da profissão. Então, assim, hoje eu me sinto no direito de ajudar mulheres a buscar mais esse equilíbrio, não canalizar tanto, assim, não ir com essa força, não precisa, dá para fazer de outro jeito. Dá para fazer de outro jeito. Essa mulher é incrível, tem o segredo, ela sabe, ela compartilha isso nos projetos dela, não deixa de seguir, não deixa de se inscrever no nosso canal também, que você vai acompanhar o episódio 2 que nós vamos Vai fazer. ter episódio 2, Vai ter episódio 2. Fiquem ligadas, não perca aí as redes sociais da doutora, que vai ter novidades por aí, então. É isso aí. Então, curte, comenta, compartilha, deixa aqui a sua dúvida para nós. Tem muita coisa para falar. E para você que é empreendedora, para você que está no mundo corporativo, para você que é da CIPA, a CIPA alterou o nome, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, tem um A a mais. Olha que interessante. E agora vocês precisam mais ainda buscar capacitação, buscar mentorias, buscar melhorar. Como é que eu vou fazer para identificar que o meu colaborador, que a minha colaboradora está desenvolvendo alguma síndrome, alguma situação que pode inclusive ter nascido ali de dentro do ambiente corporativo por perseguições e assédio, tanto moral quanto sexual, que pode gerar problemas e danos e afastamentos. Daqui a pouco nós temos todo mundo afastado. É um olhar muito, muito perfeito, assim, precisa existir esse olhar. Eu, nessa minha jornada, eu percebi muito despreparo da liderança. As empresas por onde eu passei, eu percebi muito despreparo da liderança para lidar com pessoas. O que eu assisti? Pessoas que, assim como eu, veio ali do chão de fábrica, veio ali do trabalho base, foi crescendo, assumiram cargos de liderança, mas essas pessoas não tinham preparo para lidar com pessoas. Eu acho que é um grande segredo, você entender sobre pessoas, sobre comportamento. Eu acho que isso, eu verdadeiramente acredito que uma empresa ela pode ter a melhor máquina do mundo, ela pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas quem vai operar tudo isso são pessoas. Então, se você não tivesse olhar para pessoas, eu acho... A minha arriscaria quer dizer que é uma empresa que está bastante comprometida nos seus resultados, se ela não tivesse olhar mais atento para as pessoas que ali trabalham e compartilham ali no dia a dia. Precisa ter um planejamento, um plano de ação que identifique e trabalhar principalmente na prevenção, não esperar acontecer para aí de fato tomar alguma providência. Precisa se prevenir, precisa se aproximar. Eu acredito muito, Nami, que essa lei ela veio para aproximar mais ainda, né, desde a Revolução Industrial, a ideia é essa, até da evolução dos direitos humanos, primeira geração, segunda e terceira, vem aí tentando trazer a liderança para perto ali dos trabalhadores, né, do chão de fábrica e tentando aproximar para que de fato a empresária, a empreendedora tenha mais participação ativa, de proximidade mesmo com o dia a dia e não só o comando. Exato. Assim, a observância do ser. As pessoas, a empresa como um todo, desde da pessoa que faz a higienização até o diretor, é o corpo, né? A empresa é um corpo ali, uma engrenagem onde todos estão interligados. Então, todas as partes precisam ter essa consciência que eles são importantes, que o papel dele é importante ali dentro da empresa. Eu acho que partindo dessa consciência aí, baseado nos trabalhos que eu fiz, tanto quando eu atuava e fora também como consultora empresarial, as pessoas são carentes de perceber qual é a importância delas dentro daquela corporação, dentro da organização. Então, eu acho que falta essa consciência, essa proximidade, né? Você mostrar para a pessoa, olha, você não faz isso só porque você faz e porque eu te mandei. Você precisa entender o antes e o depois daquilo que você faz para você entender a sua importância
dentro dessa cadeia. Eu acho que falta isso. No meu olhar, falta isso nas indústrias hoje. Vamos para a polêmica? Ai, Jesus amado, meu Deus, me ajuda. Vamos tomar água, né? Ela quer polêmica. Beba água que nós vamos para as polêmicas. Meu Deus, Senhor, me ajuda. Vamos devagar, com calma. Vamos guardar. É isso que dá, vai, faz lá com a advogada aí, ó. O que acontece? Bora lá, doutora. Como lidar com o assédio sexual no ambiente corporativo? Isso é. Que pergunta, né? Que pergunta difícil. É um assunto que as pessoas não gostam de falar, mas ele é necessário. Assédio existe, eu vivi isso, eu passei por isso, e eu acho que também precisa existir mais conscientização, mais olhar. Isso também é uma forma de preconceito para a mulher. Então, quando eu passei por essa situação, a primeira vez eu não sabia como lidar. Eu não sabia o que fazer. Para quem reclamar, eu reclamo, eu não reclamo, eu choro, eu peço a conta, eu fiquei muito perdida. E eu sofri de uma pessoa que, né, tinha um nível hierárquico sobre mim. Então, eu não sabia o que fazer. Foi algo muito complexo, até que eu tomei coragem, correndo risco, todos os riscos, de perder o emprego, de talvez ser julgada, mas eu corri o risco. E eu fui, né, até o Recursos Humanos e reclamei. Então, mesmo sem orientação, eu tive essa coragem, mas eu sei que tem muitas mulheres que não têm. Tem muitas mulheres que preferem se retirar, que perdem a conta, que perdem o emprego, que perdem a oportunidade, porque tem medo de se posicionar, tem medo de falar. E quando a gente tem essa postura de medo, a pessoa lá, que comete esse ato, aí ele cresce mais. Ele percebe. Ele percebe exatamente isso. Dá mais poder para que ele possa fazer outras vítimas. Então, o que eu aconselho aqui é você não tenha medo, se imponha, peça ajuda, vai até o RH, vai até o Recursos Humanos, fale. A primeira vez foi muito difícil para mim. Aconteceram outras vezes, em outras situações, e todas elas eu recorri sim a quem era de direito dentro da empresa e levei a situação. Então a dica é não se cale. Não se cale, de maneira nenhuma. Porque você se calando, você pode colocar outras mulheres em risco. Sem dúvida, doutora. Sem dúvida. Ele vai se tornar ali costumeiro. Exato. E ele vai achar que aquilo é normal, é comum. Exatamente. E não será pego até pelo cargo que ocupa. Pelo cargo, pelo poder que tem. Então, eu tenho que avaliar a situação e se impor sim. E muitas vezes, olha, não consigo porque eu saia da empresa, então. Saia da empresa, mas não se exponha, não se demore a tomar uma atitude em relação a isso. Esse é o conselho que eu dou. Perfeitamente. E para finalizar, tá tão bom, né, gente? Gente, já Calma, que nós vamos abrir aqui. Tá tão gostoso, né? Muito rápido, você não vê a hora passar. Exatamente. Muito bom. Eu queria que você contasse para nós, ao longo de toda a sua trajetória, qual foi a história que você presenciou de alguém com você, ou sua mesmo, que mais te emocionou, que mais te tocou dentro dessa trajetória tão bonita que você dividiu com a gente? Sim, olha, eu até falei e vou reiterar. O que eu coloquei aqui foi, assim, o que me marcou mais na minha trajetória foi, sem dúvida, ver o sofrimento das mães, o sofrimento das mulheres frente ao olhar da empresa para com elas. Então, isso é uma coisa que faz parte do meu trabalho hoje e, assim, eu acho que as empresas deveriam investir mais nisso, deveriam buscar mais entendimento, porque, olha que curioso, doutora, as mulheres, mães que passaram na minha equipe, eram as mulheres que mais me davam resultado em termos de produtividade. Por quê? A mulher que é mãe, ela sabe que ela vai sair do serviço 5 horas da tarde, ela tem que buscar o filho na escola. Ela não vai enrolar, ela não vai fazer hora, ela não vai ficar no celular. Ela vai produzir ali, ela vai ter uma entrega muito boa, porque ela sabe que ela precisa sair no horário para ir buscar o seu filho. Então, assim, é muito contraditório, porque a empresa, muitas empresas têm um olhar de preconceito e, na minha experiência, estou falando pela minha experiência, as mães, a entrega delas eram extraordinárias.
por conta da culpa que elas carregavam. Então, isso marcou muito a minha trajetória profissional. Tanto, posso compartilhar um sonho que eu tenho, doutora? Claro, Sonho de gente doida, mas eu sonho. Eu sonho um dia, eu queria ter uma empresa só para empregar mães. Só para colocar mães para trabalhar, sem julgamento, sem preconceito. Aquelas mulheres que sim, eu quero ser mãe, eu quero cuidar da minha família, do meu filho, mas eu quero também performar profissionalmente. E por que ninguém não olhou para isso? Esse é um sonho, estou compartilhando. Vai que estou compartilhando um sonho. Um sonho verdadeiramente, assim, só mães que podem sim, sem sentimento de culpa, sair na reunião do seu filho, ir na apresentação do seu filho e ter uma entrega. É possível sim fazer isso. Então, estou compartilhando aqui em primeira mão um sonho de gente doida, mas é um sonho. Tá vendo? Que lindo! E que Deus abençoe que esse sonho se torne realidade, porque é um sonho muito lindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora terá uma marca em sua vida ouvindo a sua história e será um diferencial, porque é o que as mães precisam. Se as pessoas olhem para elas, não só como mãe, como uma mulher capaz de desenvolver o que ela quiser. Então, tenham força, tenham fé, dediquem-se, qualifiquem-se. Exatamente. E coloque sempre para faça acontecer. Exatamente. Não é o fato de ser mãe, isso não diminui em absolutamente nada a tua potência profissional. Eu diria que o contrário. Sendo mãe, o desafio que a maternidade te coloca, você desenvolve habilidades incríveis. Eu tenho até uma fala. Se a gente pegar uma diretora de uma empresa, que não é mãe, ela performa ali profissionalmente dentro da empresa e comanda. E nós pegamos uma mãe de 3 filhos, troca as duas de lugar. Eu tenho certeza que a mãe dá conta de comandar uma empresa. Ao contrário, provavelmente não vai acontecer. Então, assim, mães, vou até dar uma dica aqui para você que é mãe, já me fizeram essa pergunta. Você que é mãe, você quer voltar para o mercado de trabalho, você fica com medo. Mas o que eu vou falar? Eu vou me sentir culpada, eu estou fora do mercado. Não tenha esse medo. Porque as habilidades que a gente adquire enquanto mães, elas nos fortalecem muito dentro do ambiente corporativo. Pode acreditar no que eu estou falando, isso poderia ser um tema de uma próxima conversa, doutora. Com certeza. Porque sendo mãe, ela aprende a se comunicar, ela aprende a proteger, gerir o tempo, a se comunicar, ela se multiplica. Gente, são muitas habilidades. Bora guardar esse assunto para a próxima conversa? Bora! Vamos deixar aqui a curiosidade. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigada. Eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite mais uma vez. Me sinto aqui, ó. Gente, foi uma aula, né? Podem deixar aí nos comentários que nós tivemos uma grande aula aqui. Então, eu agradeço o seu tempo, o seu carinho e por ter compartilhado a sua história conosco. Eu que agradeço o convite, que delícia aqui, uma conversa tão descontraída, tão informal. Eu amei estar aqui. Estou à disposição, doutora, sempre que precisar, que eu puder ajudar com o meu conhecimento, com a minha trajetória, com o meu testemunho, eu estarei aqui, sim. Estarei de muito bom gosto aqui com vocês. E eu quero agradecer a você pelo seu tempo, por ter ficado aqui conosco até o fim. Curte, comenta, compartilha, deixa aqui o seu recadinho. Não esquece de seguir a Noemi nas redes sociais. Fala de novo aqui suas redes. Noemi Cândida Oficial, me segue, me acompanha. Mulheres, tem projeto saindo do forno, tá? E olha, de tudo aqui que a gente trouxe, que a gente colocou, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou estar acompanhando e eu respondo para vocês, tá bom? E não se esqueça, semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Tem mais, tchau, tchau. Gente, ó, fiquem ligados. Tem mais.